estiver chegando, vai chegando aos poucos, né? Olá, gente, boa noite. É com grata satisfação e alegria que a gente está aqui, né, se reunindo para vivenciarmos e darmos continuidade à obra de Paulo Freire. O caminho se faz caminhando, conversas sobre educação e mudança social. E aí, o grande aprendizado que esse livro deixa para a gente é que a gente precisa se lançar, né? E diante desse processo, eu convido vocês para ouvirem um fragmento que eu vou ler de Storr e Cortesão, e eu gostaria que, à medida que eu fosse falando, vocês fossem imaginando, né? E poderia ser uma praia com pedras, com rochas, também poderia ser um riacho, um açude, enfim, um lugar com água e com pedras e lodo e etc. e tal, tá certo? Storr e Cortesão, eles dizem o seguinte: a paisagem marinha oferecida pela maré vazante, com a emergência de pedras e rochas recobertas de musgos, águas e pequenos animais, sugere uma ideia de eterna permanência no tempo e no espaço. Uma tímida tranquilidade e segurança. Se, porém, essas pedras forem retiradas, um novo mundo será revelado. Um mundo insuspeitado de turbulências fervilhantes de vida, feitas de coexistência, partilhas, conflitos, de luta pelo domínio de espaço, de sobrevivência, de poder. O sobressalto maior será para alguém que construiu para si próprio a ideia de que a pedra não pode, não deve ser mais do que revela na superfície musgosa ou coberta de águas à luz do dia. E aí eu pergunto para nós, né? Quais são as nossas pedras? Nós temos 3 posicionamentos diante das pedras da nossa existência. Uma é mantê-la no comodismo, no faz de conta, no banho-maria, na mornidão da vida. Outra é simplesmente ousar, ter coragem, ter fé, ter determinação, ter ousadia para revirar a pedra, para tirar a pedra do lugar. E, por fim, a terceira posição é a crença limitante da nossa mente que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não sabe. Por não sabermos, por não podermos, por não conseguirmos, tudo pode permanecer do mesmo jeito que está. A pergunta que fica para nós refletirmos nesta noite é: qual é a pedra do nosso caminho? Nós também poderíamos acionar Carlos Drummond de Andrade, aquele poema onde ele diz: havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, e o que é que você faz com essa pedra? Você pula a pedra, você contorna a pedra, você empurra a pedra, o que é que você faz? Ei, o sujeito responsável para desobstaculizar a pedra, deslocar a pedra, ou simplesmente compreender que a pedra é maior do que seu sonho, é maior do que seu desejo, é maior do que o que você quer para si.
certo? E esse fragmento, gente, poético, onde a gente mexe com a biologia, onde a gente mexe com o ecossistema, onde a gente mexe com o meio ambiente, onde a gente mexe com a natureza. Somos nós os sujeitos protagonistas, certo? E com estas palavras de Storr e Cortesão, eu convido todos nós a refletirmos como devemos nos posicionar diante das pedras que estão no nosso caminho, diante das pedras que atravessam a nossa vida. O que fazer com elas? Essas são as minhas considerações e eu gostaria de ouvir vocês, caso assim vocês se sintam à vontade para tecer comentários acerca desse fragmento poético, onde a gente traz a metáfora da pedra para adentrar, para penetrar nos escritos de Paulo Freire, onde ele diz que o caminho se faz caminhando, não é parado, ok? Quem se habilita, quem deseja, Bíblia. Vocês estão me ouvindo bem? Pode falar, querida. Ah, vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo nada. Vocês estão ouvindo? Deixa eu trocar de dispositivo. Aí eu dou um jeito. Está baixíssimo. Gente, além de Vivian, quem se habilita a fazer algum comentário, caso queira. Vivian retornou. Saiu. É, Ah, chegou. boa noite, pessoal. Troquei de aparelho. Sobre essa questão das pedras, tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre apedrejamento. Então, as pedras, elas não só vêm quando você caminha, mas também quando você está caminhando sozinho, com as suas pernas, muitas pedras são lançadas, seja por um pensamento que você tem, por uma atitude. Eu acredito que nós, freirianos, nós pessoas que pesquisamos Freire, muitas vezes recebemos pedras. Um exemplo disso é dizer que a gente é socialista, única e exclusivamente porque a gente defende uma educação de qualidade, pública e emancipadora. É uma pedra que pode nos ferir, sim, mas que essa pedra ela não seja um impedimento para que a gente continue a nossa luta, mas sim que a gente consiga reunir essas pedras para construir um castelo, mostrando que não foram elas que apartaram o nosso caminho, não foram elas que irão ali, pronto, joguei uma pedra em você, então você vai parar e você desiste. Não, enquanto educador a gente se move diariamente, frequentemente. E essas pedras podem atrapalhar, mas elas não vão nos parar de vez. Desistir desse caminho, um caminho de desistência por uma pedra. E é isso. Muito bem, Vivi. Alguém mais, gente? O Alexandre fez a gentileza de trazer o poema de Carlos Drummond de Andrade. Alexandre, quer declamar para nós, querido? Bom, dado o silêncio de Alexandre, não sei se ele está em condições de falar. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, querido? Pronto, eu gostaria. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Pronto, então, vou declamar esse poema. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento.
na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, é o poema, né? No meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade, 1928. Muito bem. Bom, gente, então é isso. Obrigada, boa noite pela presença de vocês que estão aqui. É muito bom estar com vocês. E vocês podem ter certeza, né, que a razão desse momento, a razão desse movimento, é justamente a presença autêntica de cada um, de cada uma de vocês que estão aqui conosco para essa partilha, para essa socialização, certo? Esse livro de Paulo Freire, O Caminho se Faz Caminhando, de Miles Horton, conversa sobre educação e mudança social, gente, é um livro que tem mexido muito comigo, sabe? Tem mexido de tal forma, feito quem faz um angu, que é preciso mexer, senão ele embola, engrola, né? Mas, evidentemente, que positivo, né? E aqui acaba revelando o quanto que a gente precisa, particularmente falando de mim, né? O quanto que a gente precisa ousar para ir, né? Para caminhar, mesmo em meio às pedras que nos são atiradas, né, Vivian? Como você trouxe aqui, a gente precisa ter a convicção, né? A convicção daquilo que nós almejamos, né, desejamos. Gente, no campo platônico da existência humana, ele vai dizer, né, o próprio Platão vai dizer que nós somos frutos de outras vidas, sabe? Nós, nós não somos nós mesmos, nós não somos nós por sermos nós mesmos, mas nós somos frutos de toda uma ancestralidade, de vidas passadas, etc. e tal, sem querer adentrar no campo espírita da questão religiosa, né? Não iremos enveredar por aí, mas, assim, quando eu me debruço, né, na leitura do livro, onde eu escuto Freire, escuto Miles Horton, e claro que o meu desejo ao ler a obra é mais ouvir, né, mais ler o Miles Horton do que Paulo Freire, porque Paulo Freire, nesse livro, é a síntese de tudo que ele vem fazendo na história da vida dele. E aí, quanto mais a gente estuda sobre Paulo Freire, mais a gente vai percebendo que o próprio Paulo Freire vai se refinando, né, no seu modo de ser, no seu modo de pensar, no seu modo de atuar e no seu modo de escrever também, né? E Miles Horton, que é um outro sujeito, que está em outro contexto, que tem outras aspirações, etc. e tal, e tem outros modos operantes do fazer, né, para essa mudança social, para mim, é bastante cativante, porque é a novidade, né? Eis aí a novidade. E, gente, e assim, o que esse livro tem me despertado, né, é o desejo de realmente conhecer a Hatwander, né, onde a escola da cidadania acontece, como é que ela se debruça. E aí eu estive, a semana passada, na Universidade Nacional da Paz, em Costa Rica, e fiquei encantada, porque, assim, gente, a proposta da existência da Universidade Nacional da Paz, ela não prima pelo academicismo, sabe? Quem nos recepcionou foi uma professora novinha, professora novíssima, e ela é apenas mestre, né? E ela, ao nos recepcionar, ela disse que um dos elementos primordiais, e talvez seja isso que nos falta, sabe, gente? Talvez seja isso que nos falta,
As meninas que são minhas estudantes, elas já me conhecem, sabem que eu tenho alguns jargões, e um deles é a perspectiva do consumo de letras, né? Você ser consumidor de letras, você ser aulista, né? E aí, Freire e Miles Horton vão nos anunciar nos escritos dele que nós não podemos e nem devemos, de modo algum, nos posicionarmos nessa perspectiva meramente consumidora de letra, né? Sem a autenticidade da vida, da existência, do movimento, da busca. Né? E foi justamente isso que a professora Denise, lá da Universidade Nacional da Paz, ao nos receber, ela disse, olha, os mestres desta casa, eles são militantes, né? São ativistas sociais que têm mais experiência, mais vivência do que a formação acadêmica, né? Que às vezes você tem a vivência da graduação, do mestrado, do doutorado, mas não põe em pé, né, no chão da realidade concreta e fica no mundo fantástico, né, das teorias que são consubstanciadas por práticas, mas foram práticas que foram vivenciadas, experienciadas, e aí, infelizmente, não temos pessoas aqui da turma de estágio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas ontem, na aula de estágio do Lídia, nós tivemos vários relatos das estudantes, né, das suas colegas, que estiveram no momento da observação. E elas trouxeram tantas questões inquietantes, tantas realidades, tantas experiências, que aí a gente ou acolhe, né, um universo da nossa profissão, né? Ou simplesmente a gente vai tomando consciência de que, ora, eu estou fazendo pedagogia, mas não é bem isso que eu quero para mim, né? Então, assim, a essência do estágio, que é teórico e prático, nos mobiliza para nós termos essa nitidez do processo formativo, né? E com tudo isso que eu estou dizendo, gente, e é interessante porque o título do nosso estudo hoje vai ser justamente isso, né? Eu não tinha utilidade para todo esse aprendizado de livros. Ora, gente, isso é muito caro e muito raro, né? Como assim a gente absorver, a gente consumir letras, consumir, 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 e o que fazer com o que a gente consome, né? Como digerir ou como transformar o conhecimento que a gente internaliza, que a gente assimila, que a gente adquire, né? No exercício concreto da prática do saber adquirido, do saber construído, né? E aí o Miles ele vai justamente anunciar e ao mesmo tempo denunciar que por ele ser amante da leitura, ele lia só por ler, ele lia porque ele era insaciável, né? Ele tinha prazer em ler, ele tinha gosto por ler, e lia bastante, independente de qualquer obra, como nós já vimos nos capítulos anteriores ou nos subtópicos anteriores. E a grande questão hoje para nós, trazendo para nós que somos professoras, que somos pesquisadoras, como também Vívia falou aí, como é que a gente vai aplicar na realidade os saberes que nós vamos adquirindo no nosso processo formativo, na nossa formação humana. Gente, eu estou falando, mas a qualquer momento que vocês queiram abrir o microfone, abrir a câmera, fiquem à vontade para trazer fragmentos do próprio texto para que a gente possa estar dialogando sobre, certo? Eu gostaria, gente, de trazer o primeiro fragmento que Miles fala, quando ele diz o seguinte: lembro-me de que, quando estava na universidade, ainda aprendia a maior parte das coisas de livros.
A universidade onde estudei era uma pequena universidade presbiteriana, aqui em Tenenses. Tinha uma boa biblioteca tradicional. Eu estava cursando literatura inglesa. Mas eu também estava interessado em história. Fiz um curso sobre Revolução Francesa, no qual o professor dava aula diretamente do livro e depois dava um exame sobre o que tinha acontecido durante um certo período. Bem, não gostei muito do livro, não aceitei a análise feita pelos autores. Por isso, li alguns outros livros sobre Revolução Francesa e formulei minha própria ideia. Olha, gente, que bacana, né? Olha que bacana. Eu tentava aprender com o que lia, seriamente tentando entender o que tinha acontecido. Aí eu pergunto, né? Como é que a gente lê? Para que a gente lê? Por que a gente lê? Certo? Aí, quando o professor fez a pergunta, eu respondi com a resposta do outro livro. Um livro que ele nunca tinha lido. Então, ele não me deixou passar, dizendo que a minha resposta estava errada, que eu deveria ter prestado atenção. Eu respondi que me lembrava muito bem do que. Do, peraí, que eu me perdi. Eu respondi que me lembrava muito bem do que ele tinha dito, mas que simplesmente não concordava com aquilo. Ele disse: Você sabe que aqui você é aluno. Você não está aqui para julgar nada. Você tem obrigação de ouvir, e eu digo, e quando e ouvir o que eu digo, e quando faz uma prova, é sobre aquilo que eu lhe ensinei. Com isso, eu percebi que ele não sabia nada mais e que estava tão indignado comigo, porque eu sabia mais do que ele sobre aquela pergunta. Isso ficou bastante evidente a meu ver. Pensei então que se era assim que o curso ia ser, eu não queria gastar meu tempo com ele. Com isso, simplesmente saí da aula e fui embora. Não pensei mais sobre o assunto. Fiz a mesma coisa com vários professores durante meus estudos e nunca me ocorreu preocupar-me com o assunto. Depois de ter começado, a Highlander estava em uma reunião em Nashville e esse mesmo professor veio à reunião. Ele disse: Gostaria de me apresentar. Quero fazer uma homenagem a Miles Houghton, porque ele mudou a minha vida. Olhei para o sujeito. Meu Deus, o que é que vai dizer? Ele contou a história que eu lhes contei. Depois disso, eu fiquei furioso, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. E quanto mais pensava no assunto, eu compreendia que o que ele dissera era verdadeiro. Foi depois daquele ano que eu abandonei o magistério, porque sabia que não estava destinado a ensinar. Eu só queria vir aqui e dizer publicamente que ele estava certo e eu errado. Isso foi uma coisa tremenda para uma pessoa dizer. Ele se dispôs a dizer publicamente que eu, um aluno, tinha estado certo e ele, um professor, tinha estado errado.
Bom, gente, então, fragmento bastante bonito, né? Fragmento muito lindo, onde a gente compreende que na relação interpessoal e intrapessoal, a gente precisa compreender esse processo dialógico. E o que é que está interdito nessa pequena narrativa, né? Que o modo tradicional de conhecimento, certo? E que, mesmo pelo sujeito ser professor, mas por ele ter uma única visão, o conhecimento de uma única obra, o limita, né? E como o Miles Horton era ávido em conhecimento e lia outras obras, evidentemente ele já tinha expandido as suas limitações, certo? De compreensão acerca daquele fenômeno, né? O interessante é que nós podemos acionar Paulo Freire quando ele vai dizer não há saber mais ou não há saber menos, há saberes diferentes, é que é justamente isso, né? As experiências que nós temos, elas são diferentes e que nos possibilitam saber mais ou saber menos. E não é porque eu sou professora, que eu sou detentora do conhecimento, que eu sei de tudo, que eu domino. Não, de modo algum, né? Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas imperfeições, os meus inacabamentos, né? E é a partir da troca com o outro que a gente vai compreendendo e que a gente vai expandindo as nossas compreensões. E o que mais importa no momento é que a gente deve perfeitamente entender que nós devemos ter humildade para reconhecer, né, e nos reconhecer nesse processo holístico da expansão dos saberes, da expansão da construção do conhecimento. Bom, gente, eu gostaria de ouvir vocês, né, se alguém tem alguma experiência que possa relatar sobre o acontecido, né, entre professor e aluno, entre aluno e professor e etc e tal. Eu me senti bastante representada aqui, né? Principalmente nas aulas de matemática, porque às vezes a gente usa o nosso meio de pensar e o nosso modo de agir para encontrar a resposta, né? Ou seja, não é preciso necessariamente armar e efetuar, mas você pode elaborar através de um raciocínio lógico e vivenciar a experiência. E na matemática, às vezes, não, você tem que literalmente armar e efetuar para dar ali a devida resposta, né? E aí, alguém tem alguma experiência que possa socializar? Boa noite novamente, para quem está chegando Tá agora. baixinho, Vivi. Tá baixinho. Espera aí. Melhorou? Melhorou. Diga aí. Boa noite novamente, pessoal, para quem entrou agora. Eu tenho uma experiência, não é minha, mas é de uma colega, que ela estava em uma aula de geografia sobre os fusos horários. E para quem já passou por essa experiência, sabe que é muito chatinho esse processo de ficar fazendo cálculo para saber o fuso horário. Só que o pai dela ensinou de um jeito bem mais fácil entre aspas, né? De uma maneira que ela entendesse, mas que a professora não tem explicado. E a professora foi corrigir a prova e viu esse cálculo diferente. E ela acabou esquecendo, já que ela só tinha decorado esse método. Quando a professora pegou a prova e foi conversar com ela, ela disse que não sabia. E a professora só cancelou a questão porque não aceitou a outra maneira da menina fazer. Mesmo sendo uma resposta certa, ela não considerou que era uma maneira diferente. Então,
eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande nessa questão de avaliação, porque eu acredito que não tem como a gente achar uma nota para alguma coisa, para o conhecimento de alguém que não é meu, diga-se de passagem. A pessoa é que vai construir o seu conhecimento a partir de outras relações, a partir das explicações que acontecem. Então, por que que eu, enquanto professora, preciso necessariamente fazer uma avaliação? Eu acho muito complicado avaliar, principalmente 5, 10, 8, enfim, muita, muito complexo. E acredito que isso frustra muito. Isso não é só no campo da educação básica, mas também no ensino superior, a gente passa por isso quando a gente não quer baixar o nosso índice de rendimento acadêmico, porque ele influencia muito quando a gente vai fazer uma seleção de bolsa, ou quando vai fazer um processo seletivo, enfim. Então, será que realmente a gente está emancipando as outras pessoas? Será que a gente está vendo o conhecimento das outras pessoas? Não só ver, mas respeitar e buscar entender de certa forma. Muito bem, concluiu, princesa. Sim, sim, professora. Pronto, então vamos retomar. Aí tem uma pergunta que diz o seguinte, né? Que essa terceira pessoa, vocês ficaram curiosos e curiosos para saber quem seria essa terceira pessoa. Eu fiquei, eu fiquei muito curiosa para saber quem seria essa terceira pessoa que não está posto aí no livro, né? Mas vejam só, a terceira pessoa, ela diz o seguinte: vocês dois falaram sobre aprender pela leitura e para ambos a leitura tem de estar relacionada com a experiência. Onde é que vocês começaram a aprender com a experiência? Quem se habilita a falar sobre essa aprendizagem através de experiência? Vamos lá? Gente, Eu acho que por experiência, eu acredito que até o uso da tecnologia, porque eu não me concentrava em assistir uma aula falando, você tem que fazer isso, isso e isso para entrar em tal opção. Ou então fazer isso, isso e isso para criar uma nova página. Eu aprendia de acordo com o que eu ia vendo, que eu ia descobrindo, que eu ia fazendo errado também, porque a gente tem que desmistificar essa questão do erro. Será que o erro, ele é uma coisa terrível que você tem que se traumatizar com isso, ou é uma oportunidade da gente acertar novamente? É um resultado. Não é o resultado que você esperou, mas é o resultado. Então, o que fazer com esse resultado? Será que a gente fica nesse resultado negativo ou procura outra maneira de realizar a atividade? isso aí, gente. Mais alguém? As meninas levantaram a mão, Sara, Cida, pois não, princesas. Olá, boa noite. Parece que eu sou a da vez, né? Tá certo? Certíssimo. Bem, gente, olha só. Uma coisa que eu fiquei pensando de um livro que eu li ainda na graduação, que a gente ainda pode retomar, assim, no nosso dia a dia, que ele é muito dentro do contexto que a gente está falando sobre essa questão de aprender a aprender com a experiência, né? É um livro que se chama Na Vida 10, na Escola Zero. Eu acho que todo pedagogo já leu esse livro, né? Eu estou com problema na câmera, ela não quer abrir, tá? Se ela abrir aí. Eu estou usando os dois porque está pronto aqui. Aí esse livro ele traz a experiência justamente de uma criança que
uma parte que eu lembro que ele, na feira, com o pai e tal, ele fazia os cálculos, e então ele passava o troco e tal. Ai, achei minha câmera. E na escola ele não desenvolvia as habilidades acadêmicas, né? Como se esperava, né? Então a gente traz aí uma reflexão sobre o que é posto como expectativa da gente, nossa expectativa sobre o outro, né? Também sobre o que o outro precisa enquanto, o que é que ele está buscando enquanto avanço, enquanto aprendizagem, enquanto desenvolvimento. E uma coisa importante que tem a ver com essa questão da avaliação é que a gente, às vezes, a gente se coloca no, talvez pelo exercício da docência, ter esse papel, a gente ainda não conseguiu se desvincular assim completamente, mas aí a gente tem meio que esse olhar de estar sempre buscando avaliar o aluno dentro daquela perspectiva onde a gente coloca como parâmetro. Eu digo a gente, a escola, a educação, o processo educativo, né? Então, é necessário pensar para além daquilo que está posto, né? E buscar compreender o estudante e a nós mesmos enquanto sujeitos desse processo, né? Quando a gente diz protagonista, também é entender e deixar vir o que é que ele tem como proposta de aprendizagem, perspectiva de desenvolvimento e de crescimento pessoal, né? O que é que eu busco quando eu vou na escola? Aí eu trago uma coisa muito boa para a gente pensar isso, que é o aluno da EJA, né? Considerar o aluno da EJA, por que a gente não olha para os outros estudantes também como a gente propõe olhar para o aluno da EJA, né? Então, a gente busca sempre ver o aluno da educação dos jovens e adultos como o protagonista da sua aprendizagem, né? Então, isso envolve várias situações, vários contextos em que a gente pode trazer aí essas reflexões que foram postas, a avaliação, a aprendizagem, a perspectiva do que quer aprender, aquilo que é necessário para a sua vida e que vai enriquecer as suas experiências, né? Então, trouxe mais pontos para a gente pensar do que propriamente afirmações. Beijo. Muito bem, Sarinha. Saudades, amada, de vocês e da sua história. Também, idem. A Cida Cruz aí. Falando um pouco das experiências, né, que nós temos várias dentro da educação, eu lembro que eu estava ensinando na turma de matemática, inclusive licenciatura em matemática, e eles iam fazer o famoso TCC deles, né, no caso, a prática em si. E aí eles foram na escola e foram fazer uma pesquisa de quantos alunos aprendiam a questão da computação, né, que mexia a computação, quantos professores sabiam também mexer o computador. Aí eles chegaram lá, eles só iam fazer essa pesquisa simples, ou fazer um relatório, apresentar, parará. Aí, quando chegam lá, se vê diante de um baita de um laboratório maravilhoso, né, cheio de computadores, e tudo lá fechado, né, parado. E eles foram na direção saber por que aqueles computadores, aquele laboratório não estava funcionando. Aí, simplesmente, nenhum professor, isso não faz um tempinho, né, minha gente? Foi agora não. Aí os professores não sabiam manusear a máquina, não tinha nenhum professor na escola que sabia, de fato, usar o computador. Aí eles voltaram muito preocupados com essa questão, e aí no debate da sala, eu disse, bem, gente, eu acho que a gente vai transformar esse projeto, né, essa vivência de vocês, em uma monitoria, né? Vocês devem fazer vocês vão ser os professores da escola, né? Já que vocês são estagiários, então a contribuição que vocês vão dar à escola é isso, essa parceria. Vocês vão fazer um trabalho de monitoria junto com os alunos, que com certeza vão aprender mais rápido do que os próprios professores, que os professores, aluno nunca tem medo de nada, na verdade. E aí esses professores, esses alunos vão ser a partir de que eles aprenderem alguma coisa, abrir o computador, né? Não ter medo e ficarem responsáveis. Então, os alunos do estágio formaram uma equipe de alunos monitores que, a partir daquele momento, né, que eles já estavam bem craques, né, vamos dizer assim, eles começaram, de fato, a abrir o laboratório de informática para os demais alunos.
Então, foram 6 meses, né, de convivência dos estagiários. Então, essa é uma experiência que eu acho que valeu muito a pena, não é? De uma simples observação virou, de fato, uma construção do conhecimento, tanto dos alunos, e a partir daquele momento, a escola teve que dizer, algum professor tinha que ficar na frente, né, já que os estagiários iriam sair. E aí foi muito interessante essa experiência do processo de ensinar e do aprender, né, através de um grupo de estagiário que chegou lá timidamente e que ficou marcado por um processo de construção, né, eu digo de construção, de conhecimento, de motivar os alunos que teriam que assistir a aula naquele processo e virarem monitores. Então, essa foi uma experiência bem interessante. E a questão, falar um pouco da avaliação do processo, né? E aí eu lembro muito de Jussara Hoffmann, que ela diz que o processo de aprendizagem entre aluno e professor, daí o professor tem que ser esperto para isso, para perceber o ritmo de cada aluno, né? Alguns alunos aprendem de forma mais rápida, outros de forma mediana e outros de forma mais lenta. Esse que é o desafio do processo do ensinar e do aprender do professor. Ele tem que estar ainda, né, um dos desafios da ser docente é isso, o processo de avaliar. Infelizmente, o sistema nos obriga a fazer essa nota, não a prova, mas a gente tem que dar uma nota, e isso é uma questão cultural, e para sair disso vai ser há muitos anos, mas cabe ao professor, né, não ficar só naquela avaliação, naquela nota da avaliação, mas avaliar ele durante todo o processo, né, de ensino e aprendizagem do período letivo. Obrigada. Oh, Cinda, que maravilha, amada. Eu ouvi, ver, muito bom ter vocês aqui conosco. Né? Pois é, gente, as considerações que vocês trouxeram para nós, né? Quem quisesse se colocar, fique à vontade, né? É muito interessante, porque aí a gente vai compreendendo que não devemos ser apenas, né, consumidores de letras, mas devemos buscar viver as experiências, se prontificar, se lançar ao novo, né, revirar a pedra ou as pedras da nossa vida e fazer as coisas acontecerem, né? Gente, dando prosseguimento aí nos fragmentos, eu vou trazer os fragmentos que me captaram, certo? Que me atravessaram, que foram significativos para mim. Caso vocês queiram, vocês também podem colocar pelo chat, pode abrir o microfone, pode dizer quais foram os fragmentos, né? Desse capítulozinho. Sim, Alexandre quer falar. Alexandre, pois não, meu querido, eu não vi que você estava com a mãozinha erguida, vá. Pronto, então foi um caso, né, assim, interessante, que vem sendo discutido aí, desde que a Vivian colocou, esse processo avaliativo escolar, processo acadêmico, enfim, veja assim, de forma que ele é acumulativo, ele é seletivista, ele é desigual, né, quer dizer, ele, parafraseando aí Drummond, isso reflete as injustiças da nossa sociedade, né, sociedade brasileira, com a imposição de pedras de grande porte, né, que são intransponíveis para a maioria e transponíveis apenas para poucos. Como a avaliação de conhecimento teórico dissociado da prática, reforçando, né, a escrita e leitura sem a compreensão de significados. Eu vi um caso há algum tempo discutido na escola, em que uma aluna, né, ela passou pela escola pública, todos os níveis e tal, aí chegou na universidade e não sabia ler, né, assim, analfabeta funcional. E aí ela foi, assim, querer processar a escola em que ela estudou, porque ela não conseguiu aprender a ler, né? Ela não tinha domínio da leitura, da interpretação de um texto, né? Então, esses significados, ela não conseguia se apropriar, interagir, discutir, comparar, então, enfim, etc. E aí, justamente, né, fica essa questão dessas avaliações, dessa coisa toda, desse processo que é injusto, desigual, e a educação, ela vai criando cada vez, muitas vezes, mais pedras, né, no caminho,
E, assim, a gente vê que é algo que precisa de ter um avanço grande. A gente vê alunos, né, às vezes estão lá no nono ano, fundamental, e não tem um domínio assim mínimo de leitura, e nesse processo avaliativo, as próprias secretarias de educação, elas não, sei lá, se autoavaliam, o que é que pode ser feito, o que é que pode chegar para ajudar esses alunos, para chegar no ensino médio, né, com uma apropriação maior, né, de leitura, de interpretação de um texto, enfim, são essas pedras, né, no caminho que a gente que ensina conhece muito bem. Muito bem, gente, muito bem. É uma boa reflexão, Alexandre, né, para que a gente possa entender e, ao mesmo tempo, fazer uma autorreflexão de si nesse processo formativo, né, que diz respeito à essência do aprender com a experiência, né. Bom, gente, aqui na página 65, que é a página física do livro, diz o seguinte: o que finalmente decidi, depois de 3 ou 4 anos de leitura, de estudo e de tentar descobrir essas coisas, foi que a maneira de fazer alguma coisa é começar a fazê-la e aprender com isso, né? Então, assim, a gente não nasce sabendo, evidentemente, né? Mas a partir do momento que a gente vai se permitindo as experiências, ao processo de, ao invés de dizer não sei, mas vou tentar, mas vou conseguir, mas vou aprender, né? E se permitir ao novo, né? Uma das questões hoje que a gente tem aí, como Cida Cruz trouxe, a experiência das tecnologias, né? Os professores não sabiam, e isso foi tão evidente, né, Cida Cruz, quando a pandemia surge, que os professores também não sabem, aliás, nem sabiam da existência do Meet, do Teams, do Zoom, mas essas plataformas já existiam, né? E logicamente, a gente aprendeu a manuseá-las, manuseando-as, né? Com erros e acertos, a gente foi se desenvolvendo e foi aprimorando os saberes, o domínio dessa ferramenta, né? Então, fica aqui esse fragmento que realmente diz muito, né? Igualmente a dirigir, né? A gente não dirige na dimensão apenas teórica, mas a gente precisa, de fato, praticar a direção para que a gente possa adquirir a competência e a habilidade de dirigir, né? Um outro fragmento que o Marcos vai contando, ele aqui falou bastante, tá, gente? Eu ficava, assim, eu sempre fico muito entusiasmada e encantada com os relatos que ele vem trazendo, né? Ele diz o seguinte: 2 coisas aconteceram nos primeiros anos da Highlander que foram muito importantes. Vamos lá saber quais foram? Pois bem, todos nós chegamos à conclusão que tínhamos que começar a aprender com as pessoas com quem estávamos trabalhando e que tínhamos que aprender uns com os outros. Daí, né, Sara Ingrid, vale muito a pena o contexto da educação de jovens e adultos, porque eles têm muitos saberes, muitas experiências, e eles ensinam bastante também aos professores, né? Então, aprendíamos juntos, e quando falamos das coisas que aprendemos nessa época, muitas delas aprendi com os outros funcionários. Ou seja, é como o Freire vai dizer, né? Ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam-se, né, em comunhão, em aprendizagem com os outros, né? Aí nós temos essa figura ilustre, que é bastante provocadora e provocativa, que é o terceiro, né? Se eu pudesse comunicar a alguém que fez esse livro, sabe, gente? Eu ia, eu ia perfeitamente, né? Essas pessoas não existem mais, mas assim, eu ia solicitar que colocasse o nome desse terceiro aí,
que está muito oculto, né? Esse sujeito está muito oculto, mas essa pessoa, esse terceiro, né, ele fez observações interessantes e provocações também interessantes, né? E a pergunta que ele faz, gente, é essa, né? Vocês conscientemente refletiam e estudavam juntos? Aí, Sara Ingrid, eu lembro bem quando nós estávamos aí na sua casa estudando para a prova da seleção do doutoramento, lá para os anos de 2015, 2016, né? Onde você sacou qual seria a pergunta provocativa do texto dissertativo argumentativo que deveríamos fazer no ato da prova, né? E foi realmente aquilo que nós havíamos conversado, havíamos refletido e partilhado, né? Com esse exemplo que Sara, que eu estou trazendo aqui, gente, uma experiência que eu vivi com Sara, a quem eu tenho uma grande admiração, e agradeço também pelo depoimento de Rita, né? É em comunhão, gente, que a gente aprende, né? É a partir do momento que a gente se dispõe a estar com o outro, a ouvir o outro, a partilhar com o outro, né? Daí a importância de estarmos aqui juntos, sabe? Conversando, dialogando e conectados por dois outros sujeitos, né? Que deixaram suas experiências formidáveis para servirem de exemplo e para nos lançarem num mar do conhecimento, né? Num oceano infinito do saber, para que nós possamos também ter essa consciência das nossas limitações cognoscentes, porque a gente precisa sempre estar disposto a estar aprendendo sempre, né? E esse aprendizado, evidentemente, ele vai sendo materializado, concretizado com a partilha com o outro, com a construção com o outro, né? Então, isso é muito importante. Alguém tem algum comentário, alguma experiência, né? Ou algum depoimento, algum testemunho que possa dar de algo que aprendeu sendo partilhado com o outro, como eu trouxe o exemplo aqui com a amiga Sara Ingrid. Não, gente, vocês estão caladinhos, certo? Ninguém trouxe nenhum fragmento que possa impactar vocês nessa experiência do Miles Houghton. Pois bem, então vamos prosseguir, tá? Aqui nós temos o terceiro, né? O sujeito, novamente, ele diz o seguinte: ó, você disse antes que, à época, você achava que vocês tinham as respostas para as questões que vocês achavam que as pessoas deviam ter, né? Aí o Miles vai responder: é isso mesmo. Aí, gente, o que é que acontece, né? Nós, normalmente, somos motivados, né, para estarmos sempre respondendo. Antes mesmo da conclusão da pergunta, né, a impaciência auditiva, a gente já traz uma resposta, né? E, logicamente, isso vai favorecer para que a gente possa ter um conhecimento, ter clareza, a partir das experiências e das partilhas, né? O Males, ele está aqui nos contando como foi a criação da escola cidadã intitulada Highlander, né? E aí a gente precisa compreender que as coisas não estão prontas, né? Não estão nem prontas e muito menos acabadas, e que elas vão sendo concretizadas, materializadas ao longo do percurso, ao longo do caminho, né? E aí, né, Vivian, a gente está nesse movimento, tá, gente? Inclusive, eu abro aqui um parêntese para convidar vocês, certo? Para se associarem à associação dos trabalhadores da educação integral que nós estamos criando, né, Vivian? Nós estamos criando, e assim, gente, é um movimento que hoje a mulher, a Diana, que trabalha
no cartório, ela disse, olha, eu posso até me associar, mas o meu compromisso seria somente ajudar financeiramente, porque é muito trabalho, né? E é muito trabalho e é gratuito. Aí eu disse, tudo bem, né? Eu ouvi, acolhi o que ela disse, aí eu vim movida, né? Eu voltei para casa movida com a curiosidade de estar refletindo, né? O que é que me move? O que é que me faz ir? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quantas vezes necessárias forem para a gente realizar uma ideia. Porque assim, gente, eu, a cada dia que se passa, na minha pequenez, eu compreendo que tudo que a gente faz, por mais que pareça ser muito, é muito pouco diante do que é necessário ser feito. Então, tendo isso introjetado em mim, eu penso o seguinte, né? Qual é a causa que me move para que eu possa dispor de minha energia, dispor de mim, para que eu possa estar caminhando, caminhando, né? E quando a Diana ela se posiciona dizendo, olha, é muito trabalho, eu é que não queria uma coisa dessa, o meu compromisso seria somente para ajudar financeiramente, mas eu nem queria que meu nome estivesse na lista, né? Aí eu fico me perguntando, né? Como que nós podemos exercer, gente, um exercício da nossa cidadania, né? Que está posto na Constituição Federal, o pleno desenvolvimento humano, o exercício da cidadania e, por fim, a qualificação para o trabalho. Aí, estudando a perspectiva crítica dos direitos humanos e considerando os escritos de Benevides sobre a cidadania ativa, aí eu fico me questionando. E essa questão é minha, sabe? Eu fico me interrogando. Gente, como é que nós podemos exercer a nossa cidadania ativa? É deixando a pedra no lugar que ela está, né? É deixando a pedra sendo enlodada pela liquidez da temporalidade, da tranquilidade, da calmaria das águas, né? Ou é removendo a pedra, né? Ou é fazendo o exercício, que aí ele é de natureza múltipla, né? De natureza trans, esse exercício que é de natureza cognitiva, é de natureza física, é de natureza biológica, né? Para que a gente possa remover a pedra, porque ela pode nos revelar um novo mundo, né? E eu parto do princípio da compreensão de que o mundo que eu desejo sou eu que tenho que construir, não é o outro. Não são as pessoas que passaram, nem tampouco as pessoas que virão, mas são, né, é o mundo que eu terei condições e possibilidade de criar, né? Ainda que seja de forma limitada, porque nós não podemos perder de vista a condição da nossa limitação humana, sabe? Não é porque que a gente está aqui, gente, estudando Paulo Freire, que a gente vai colocar Freire, os escritos de Freire na redoma da perfeição. Não, gente. Freire nos inspira para que nós possamos caminhar caminhando, certo? E dentro dessa inspiração, a gente precisa compreender e estar disposto, disponível a se doar, né? A lutar pela causa que a gente deseja, né? Para que esse mundo seja revelado, né? E a gente sabe que as questões desse mundo, elas são estruturais, como o racismo, como a desigualdade social, né? Como um processo hierárquico. Eu não tenho, veja só, eu estando em casa, quem manda em mim sou eu. Mas se eu estiver na casa da minha mãe, evidentemente eu tenho que respeitar o que ela determina.
É hora de dormir, é hora de dormir, né? E assim sucessivamente. Então, compreendendo isso, como é que nós podemos, né, nos autorresponsabilizar para que a gente não se conforme com a pedra, que já é o grande obstáculo da nossa existência, né? Para que a gente não tenha a crença limitante de que a pedra deve permanecer aonde ela está, cumprindo o papel que ela está cumprindo, né? Mas a gente ter consciência de que a gente precisa remover essa pedra. Se a gente não remover essa pedra, tudo vai permanecer do mesmo jeito que está. Eis aí a riqueza das experiências. E nessa perspectiva das experiências, não pensemos que nós estamos ilesos dos conflitos, das contradições, das adversidades. Não, gente, de forma alguma. Né? Mas é num processo dialógico, de resiliência, de maturidade, que a gente vai ascendendo, vai evoluindo num propósito que a gente deseja. E o Miles Hoffman vai deixar isso aqui muito claro no seu escrito. A Highlander não nasceu como ela é hoje. Tem um processo histórico, certo? E é importante que a gente possa se dispor, né? Daí eu reforço o convite para que vocês se associem e venham endossar conosco a bandeira da educação, que favorece essa formação integral, né? Que viabiliza o pleno desenvolvimento humano, o exercício da cidadania ativa e não passiva e não conformista, e para que a gente possa também nos qualificar para o mercado do trabalho, para a gente não ser submisso à mais-valia do nosso patrão. Que o capitalismo, o que ele quer, é mão de obra barata, gente. E como é que a gente vivencia, né, essas desigualdades estruturais? Como é que nós podemos ser mais na perspectiva freiriana? E eu já trouxe aqui para vocês, caso vocês tenham algum conceito acerca, né, vocês podem estar socializando também, mas para mim, a categoria do ser mais, que Freire nos coloca na perspectiva fenomenológica, ela é abstrata, ela não é concreta. Ah, não é que eu vou ser mais porque eu tenho que ter mais água que você. Não, não é disso, não é de objeto, não. Não é de poder de consumo, é de maturidade, de evolução existencial. Né? Esta semana passada eu estive com a professora Naide Calho, e ela, nossa, uma professora assim, gente, radiante, que fiquei deslumbrada, né, em estar na companhia dela, o quanto que eu aprendi com ela, e o quanto que ela dizia: calma, Aparecida, você está no ambiente acadêmico, né? E assim a gente está aprendendo. E ela dizia: olha, a gente precisa alcançar a quinta dimensão. Que quinta dimensão é essa? Certo? E quais são as primeiras, as segundas, as terceiras e as quartas dimensões, né? Para que nos suscita chegar na quinta dimensão. E essa quinta dimensão, ela falava do processo da evolução humana, onde a gente possa estar em estado de luz, de plenitude, né? De satisfação, sobretudo em detrimento de uma sociedade que vive acometida por comportamentos que são oriundos e que são adversos
ao que ela denominava da quinta dimensão, né? E ela estava falando da questão que essa quinta dimensão ela é a pura excelência do amor. E as dimensões inferiores, elas têm a ver com a questão dos sentimentos, né, da cultura do ódio, das fake news, né, das relações interpessoais altamente tóxicas e etc. e tal. Então, assim, foi uma semana que eu tive o prazer, né, de conviver com uma professora que tem 75 anos, que viajou sozinha, né, para a Costa Rica, com 3 malas, supercarregada, né, e nos dizendo por que ela vinha com as 3 malas. O que era preciso ter para uma viagem de natureza tão longa. E eu disse, professora amada, eu não trouxe um terço do que a senhora está falando, então eu vou passar por necessidade, né? Só que não passei por necessidade alguma, né? O fato é que cada um tem um modo de ser e de estar, né? Mas ela foi altamente preparada, gente. Aí choveu horrores, e da turma, quem era que tinha sombrinha? A professora. Quem era que estava preparada para a chuva? A professora. Quem era que estava agasalhada para o frio? A professora. Né? São essas experiências, né, que nos atravessam, são esses acontecimentos. Né? E o Males, ele se ocupa de nos dizer como que vai sendo constituída a perspectiva da formação cidadã, da escola cidadã, e aí um fragmento, gente, que tem. Vocês estão colocando aqui no chat, né? Eu agradeço bastante as considerações de vocês, certo? E a gente vai partilhando. A partir do momento que a gente vai partilhando, a gente vai ampliando as nossas conquistas, né? Mas, gente, eu vou trazer aqui o segundo, o terceiro, né? Ele diz o seguinte, ó, quando e como vocês descobriram que as questões que vocês tinham e que vocês achavam que eles deviam ter também, não eram aquelas que eles realmente tinham, né? Os saberes mais, os saberes menos, os saberes diferentes, certo? Daí o terceiro pergunta, novamente pergunta, né? Ele diz o seguinte: o que foi que aconteceu em suas vidas que permitiu que cada um de vocês chegasse ao entendimento que hoje vocês têm? O tipo de insight e de entendimento que vocês têm acerca do povo, do seu conhecimento, de suas experiências e do papel que isso desempenha na educação e nos esforços para mudar politicamente. Olha que terceiro provocativo. Caiu aqui uma coisa. Olha que terceiro provocativo, né? Se nós fôssemos responder, se essa questão viesse para nós, o que é que nós diríamos, né? Concepção acerca do povo, do nosso conhecimento, das nossas experiências e do papel que isso desempenha na educação e nos esforços para mudar politicamente. São muitas as questões peculiares que nos atravessam, né? E o nosso papel social que a gente desempenha na escola, gente, não é um mero fato de transmitir, né? Não é ser o dador de aula. Eu vou dar minha aula, a aula terminou, boto minhas coisas na mochila, dou as costas, vou embora. Acabou ali. Não, né? Não necessariamente. Ou assim não deveria ser. Mas qual que é o papel social que a gente desempenha nesse processo da construção de conhecimento?
sabe? E que a gente precisa ter essa disponibilidade para que a gente se lance às novas experiências, para que a gente tenha o conhecimento de causa, certo? E aí é como Sara disse, né? Quando a gente atua na educação de jovens e adultos, a experiência é única. Assim também como é única a experiência com as crianças, assim também como é única a experiência com os idosos, entende? E assim sucessivamente, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre, gente? Algum fragmento importante dessa pergunta que vocês se impactaram na leitura do texto? Quem? Bom, gente, então eu vou responder aqui, pegar um fragmentozinho do Marx, para que a gente possa refletir sobre essa pergunta feita pelo terceiro. E o Marx diz o seguinte, certo? Ó, eu comecei a pensar fora das estruturas convencionais, bastante cedo. Olha só, né, gente? E o fato de pensar fora das estruturas convencionais não é criticar a educação bancária, certo? É algo bem mais evoluído, né? Porque o fato de pensar fora das estruturas convencionais te leva a agir diferente, te leva a sacudir o mundo, a balançar o mundo, a explodir a pedra. E não se agarrar com a pedra, certo? Então, ele diz o seguinte, ó, já falamos um pouco sobre isso, eu estava desafiando o sistema, desafiando as convenções e começava a questionar e a não ter qualquer respeito pelo sistema de educação. Tudo isso bastante cedo. Portanto, suponho que eu não estava demasiado preso, tentando me encaixar ao sistema. Minha mente podia seguir suas próprias descobertas, até certo ponto, mais do que outras pessoas que eram menos livres daquele tipo de restrição. E aí é o seguinte, né? Tem uma grande questão aí interessante que o Miles nos inspira. Ora, se eu não estou conformada com a realidade, eu construo outra. Só que para eu construir outra realidade, ela não vai ser faça-se, né? Ela não vai ser um instalar de dedos, ela não vai ser de um dia para o outro. É preciso uma construção. E outra, gente, não faremos isso sozinhos. Ler do engano, pensar que nós somos capazes de ser o redentor da humanidade. Muito engano da nossa parte. Nós só poderemos fazer alguma coisa se nós estivermos em um coletivo, se nós tivermos mentes pensantes, desejosas da mudança que nós queremos. E o Males vai dizer justamente isso quando ele inicia o seu livro. Eu não posso falar de mim. Ele não gosta da autobiografia porque ele não é ele, naturalmente sendo ele. Ele é ele sendo construído, sendo atravessado pelos outros, pelas experiências, né? Então, a Highlander, a escola cidadã, não é fruto tão somente da inspiração dele, mas é de um conjunto, é de um coletivo, né? Daí, gente, indo adiante, alguém quer falar alguma coisa, gente? Olha, eu estou falando porque ninguém está se manifestando, certo? Mas esse momento é para a gente ler o livro, trazer os fragmentos do livro e intercalar conosco, nas nossas vivências, as nossas experiências, certo? Então, veja, aqui na página 71, o Males Sarinha, pois não, princesa. Olha, eu acho que tem um ponto que eu
acredito que seja importante trazer para o grupo pensar também, compartilhar com vocês, que é sobre essa coisa da gente estar preocupado, talvez não seja a palavra preocupado, mas está tão intrínseco, tão dentro desse contexto social, que a gente tem essa dificuldade de pensar fora dele, né, para além dele, né? E eu acho, deixa eu ver aqui que ponto ele traz esse, no material, página 69, por aí, 70. Então, ele faz justamente, traz justamente essa preocupação, que ele não conseguia pensar individualmente sobre o que ele queria, sobre o pensamento dele, o pensamento próprio. Então, esse pensamento estava muito amarrado a essas estruturas todas do trabalho, da sociedade, da forma do trabalho, né? E aí ele diz aqui, deixa eu ver qual é a página, 70, né? Ou você vai trabalhar para o governo, ou para alguma organização religiosa, ou algo assim como uma organização trabalhista. Aí você tem que satisfazer a exigência das organizações. Você tem que pensar em termos de como é que eu posso escolher uma dessas coisas que gosto de fazer, sabendo perfeitamente que não teria opção a não ser fazer aquilo que me mandarem. Né? E mais na frente ele coloca, né? Isso eu não questionei por uns tempos, eu estava a ponto de levantar essas questões em minha mente, mas não tinha ainda conseguido pensar de uma forma que não fosse individualista. Na universidade eu ainda achava que era preciso me encaixar naqueles sistemas e estruturas, né? Então ele vai pensando aí sobre ele no contexto, ele dentro dessa, como é que a gente se coloca quando a gente pensa, eu fiquei refletindo, quando a gente pensa assim, a gente quer mudança, né? A gente quer ver diferente, né? Mas como é que a gente está se colocando enquanto sujeito desse contexto, dessa busca pelo diferente, né? Então a gente precisa ter alguma ação, e essa ação ela vem desse incômodo, né? Dessa consciência de que não dá, que não é isso, né? E ele diz, eu já tinha esgotado todos os meus recursos, todas as coisas que eu podia imaginar, não conseguia pensar mais nada que não fosse ser repetitivo ou monótono. Um desses amigos me perguntou o que eu estava pensando, o que eu tinha em mente, e eu simplesmente lhe disse qual era o meu problema. Bom, dentro de 5 minutos eles já tinham sugerido uma meia dúzia de coisas que eu nunca tinha pensado, porque eles partiam de um ponto de vista novo. Eles apenas tentaram me ajudar a resolver um problema. E eu fiquei abismado com isso, porque nunca me havia ocorrido do que eu poderia conseguir ajuda das pessoas, a não ser das pessoas que estavam envolvidas no mesmo tipo de coisa. Quer dizer, a gente precisa, sabe a história de furar a bolha, né? Às vezes a gente se segrega um pouco, né? E a gente precisa se abrir para além das pessoas que pensam a mesma coisa que a gente pensa e se aliar e ouvir aqueles que pensam diferente, né? E essa foi uma experiência que me ensinou muito, e muito conscientemente eu anotei aquilo como um meio para conseguir fazer coisas. E ele diz, comecei a usar o método com muito mais frequência sempre que me deparava com um problema. Aí, quando ele falou em método, eu lembrei daquele livrinho que eu mostrei a você semana que eu lembrei de você, né? Paulo Menino, Freire, o menino que lia o mundo, que ele fala sobre a questão do método. E ele diz, você sabe o que quer dizer a palavra método? Método é uma palavra que quer dizer modo de andar por um caminho. Um bom método serve para dizer como é que a gente pode sair de um lugar e caminhar com segurança e precisão até chegarmos a um outro. Né? Então, é por isso que a gente tem a necessidade de se conectar uns com os outros, porque a gente vai fazendo essas pontes, como a gente faz quando a gente está escrevendo, trazer um autor para dialogar com o outro, para costurar, fazer esse amarrado de ideias, né? Essas conexões, e aí nessas conexões a gente vai redescobrindo o novo, né? E esse novo está enraizado justamente no que era antes. Ele não é isolado, ele não surge assim do nada, né? É daí a concepção, a compreensão
da questão do materialismo histórico, por que que a gente tem que ver toda essa historicidade, essa história, a historicidade do sujeito, a história da cidade, a história de onde eu vim, a minha história, a história do outro, a história do lugar, né? Então, é uma conexão de coisas. Então, o mundo não é isolado, as pessoas não estão isoladas, fazemos parte de um todo, né? E aí é isso. Ai, Sara, muito bem. Ô, gente, é tão gostoso ouvir vocês, né, trazerem essas confluências, né, onde o autor vai nos provocando. E aí, quando a gente faz esse acompanhamento, é muito interessante, né? Te agradeço, Sara, por esse complemento. Bom, gente, nessa parte Oi, professora. diga, querida, eu não vi você levantando a mão. Eu não levantei, só liguei o microfone, desculpa. Tudo. Aí, pensando, né, em toda essa contextualização, na página 72 fala assim: eu quis tentar um pequeno experimento, então pedi às crianças que levassem um aviso para casa dizendo que todos os pais, os adultos, estavam sendo convidados para uma reunião especial. Aí, trazendo para uma vivência, né, uma experiência hoje também, hoje, onde na aula de orientação acadêmica entreguei os boletins aos alunos, e alguns com notas baixas, aí dizendo que a culpa é do professor. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, convida teu pai para vir na escola, para a gente ir conversando e saber o que é que está faltando, né? O que é que está acontecendo, porque a escola que eu trabalho é a escola em tempo integral. A gente começa de 7h30 e saímos às 17 horas. É uma experiência muito boa, desde 2018 que nós trabalhamos assim, apesar de algumas turbulências, né? Apesar de tudo ser novo e a maioria dos alunos que estão nas primeiras séries ainda vem daquela experiência do tempo regular, a adaptação, que não estavam habituados, de dizerem que estão cansados, que eles não têm tempo mais para nada, que eles não têm vida, já chega em casa. É assim, bem. Está sendo uma experiência, né, para eles da primeira série, bem diferente, bem novidades para eles, mas que a gente vai orientando e dizendo que esse é apenas o início de um processo na vida deles, que eles já têm que começar a se habituar, já para se preparar, né, lá na frente, no futuro, repensar o que é que eu quero no meu projeto de vida, o que é que eu espero, e pensar também, o mundo lá fora, ele é assim. Você vai sair cedo de casa, você tem que estar preparado e tem que aprender. Então, dentro dessa contextualização, né, que ele diz assim, eu quis tentar um pequeno experimento. Aí, conversando que a gente tem um aluno, quando eu estava contextualizando aí também, eu pensei num aluno que nós temos na primeira série, que ele também tem muita dificuldade no ler, no escrever, no interpretar, né? E que ele tirou nota baixa em todas as disciplinas. Aí eu disse, convida teu pai para vir na escola, sua mãe, para a gente conversar, para saber onde é que está a sua dificuldade, para saber realmente o que é que a gente pode fazer para melhorar. Não, professora, eu não tenho dificuldade, não. O problema é o professor que não está me ajudando nem aceitando as minhas atividades. Aí, quando a gente vai, né, traga o caderno, não tem nada no caderno, mas nós somos como essa pedra, né? A gente está tentando moldar, está tentando transformar, está tentando lapidar para chegarmos dentro dessa contextualização. Aí diz assim: não lhes disse do que se tratava, porque achava que eles não viriam se soubesse. Então, a entrega do boletim caiu bem assim, como uma lapidação também, né? Pensando toda essa contextualização. Aí, será que algum pai amanhã vai comparecer para conversar, para ver, né, esse impacto que está causando na vida do seu filho? Porque nós ainda não marcamos a reunião pedagógica que acontece, reunião de pais e de mestres, para conversar. É a segunda reunião que vai acontecer. São poucos os pais que sempre estão presentes, e os pais que vão são principalmente aqueles pais, aqueles alunos que correspondem na escola, que estão sempre presentes, né, alunos, e aqueles alunos que têm mais dificuldades, que a gente precisa realmente conversar
os pais são mais ausentes. Aí a gente diz, a gente entende, é o trabalho, é as dificuldades, mas a gente precisa de um olhar diferenciado, a gente precisa conversar com os pais para a gente tentar entender e ajudar você, porque nós concluímos agora o primeiro bimestre, estamos iniciando o segundo bimestre, e você tem tudo para conseguir passar por média, principalmente a gente estimulando, né? Buscando essa perspectiva. Aí, continuando, não lhes disse do que se tratava, porque achava que eles não viriam se soubesse. E assim, tivemos um bom número de pessoas vindas de um raio de vários quilômetros. E essa é a nossa esperança, conseguir atingir, né, essa quilometragem, conseguir atingir essa nossa expectativa, que a maioria dos nossos alunos, eles são da zona rural. Mesmo a nossa cidade, nossa escola sendo na zona urbana, no centro aqui de Macaíba, mas os nossos alunos, a maioria são oriundos da zona rural da nossa cidade. E isso também dificulta a vinda deles, que dependem de transporte, né? Se vir no transporte dos meninos, que sai muito cedo, como é que vão retornar? Muitos alegam isso também. Mas a experiência está sendo assim bem maravilhosa, está sendo um momento assim especial, mas a gente está tendo, né, muita dificuldade com esses alunos oriundos da zona rural, porque as dificuldades são muito grandes. Mas estamos lapidando as pedras no meio do caminho para alcançar o nosso objetivo. Muito bem. Permaneçamos sendo resilientes e resistentes, né? E aí, gente, é o seguinte, esse fragmento do livro de hoje, infelizmente, não vai dar, não teremos o tempo suficiente para continuar, né? Mas a gente vai parando por aqui, mas fica aí um aprendizado, né? Como chamar as pessoas para estarem conosco, né? E aí eu resisto, viu, Vivian? Você faça a gentileza de registrar. É uma forma de fazer o convite para que as pessoas que estão no nosso grupo, elas possam vir, né? Esse fragmento que a Márcia destacou aí é bastante interessante. E à medida que Márcia estava falando, gente, me veio à mente que nós poderíamos também construir esse livro, ele já nos deu várias ideias de sistematização para o fim do semestre, né, como produto. E aí, Vivian, uma das ideias que acabou me vindo agora à memória era a gente construir uma espécie de um manual, né, fruto desse livro, um manual de participação social. Né? Como é que a gente pode se organizar para participar coletivamente? E o Males, ele não inspira como fazer, né? É interessante ele dizer que muitas pessoas vieram a pé, vieram a cavalo, vieram como poderiam vir. E hoje, gente, a gente tem aqui, né, as tecnologias, temos o MIT, que nos favorece estarmos conectados de outra forma, né? E o que é que nos impede? Eis aí a pedra que nós precisamos compreender, né? Metaforicamente falando. O que é que nos impede de estarmos presentes naquele movimento que a gente se deseja estar, né? Deseja estar, deseja fazer parte, e etc. E tal. Então, esse nosso grupo de estudos e pesquisas da educação Paulo Freire, ele tem essa acessibilidade, né? A gente sempre disponibiliza no Instagram do nosso grupo o convite para que as pessoas... É um convite, não é uma obrigação, né? Então, quando as pessoas se prontificam a vir, seria interessante que elas viessem. Né? A grande questão que fica é por que não chega? Né? E, por outro lado, a gente se questiona o que é que está faltando ser feito para que a gente possa cativar, para que as pessoas possam se sentir desejosas de estarem aqui nesse momento de partilha, nesse momento de construção. E é isso, gente. Nós
ao longo desses 5 anos, a gente vem metodologicamente, de forma democrática, mudando as ferramentas, né, os métodos, para que a gente possa continuar nesse movimento de estudo, nesse movimento de pesquisa. E aí eu resisto o meu desejo de que vocês socializem, né, as conquistas acadêmicas de vocês, que vocês se mostrem o que é que estão fazendo, porque aqui não é um passatempo, né? A finalidade do nosso grupo de estudo não é somente consumir a letra, não é somente consumir a letra, mas é, sobretudo, materializar o conhecimento construído. E como é que a gente materializa? Estando no movimento, mostrando o que a gente está fazendo, e etc. e tal, como nós vimos aí, eu acho que é o Jefferson, né, Bíblia, que está em congresso e que ele está com um capítulo de livro e etc. e tal. E é isso, gente. Aí é o Stephenson, é Stephenson, não é Jefferson, não, é Stephenson. E aí é isso, e é sobre isso, e é para isso que a gente está aqui, né? Nessa função triada, certo? Então, eu desejo para todos nós uma excelente noite, um excelente final de semana, né? Que vocês possam, gente, ler essa obra, que ela é altamente inspiradora, muito boa, e nos chama a atenção, né, do que é que a gente precisa fazer, que a gente ainda não está fazendo, mas que a gente tem potência para fazer. Ok? Para finalizar esse momento, eu gostaria de finalizar com o poema, novamente, né, o pequeno fragmento que nós abrimos o nosso encontro hoje, para que a gente assim faça a finalização, certo? Que é de Storr e Cortesão. Eles trazem a paisagem de uma praia, de rochas, de água e etc., e que nos favorece para que a gente possa compreender a essência do movimento que nós precisamos fazer no nosso cotidiano, né? Na cotidianidade da nossa existência, certo? Dito isto, nas palavras de Storr e Cortesão, eles dizem o seguinte: a paisagem marinha oferecida pela maré vazante, com a emergência de pedras e rochas recobertas de musgos, águas e pequenos animais, sugere uma ideia de eterna permanência no tempo e no espaço, uma tímida tranquilidade e segurança. Se, porém, essas pedras forem reviradas, um novo mundo será revelado. Um mundo insuspeitado de turbulências, fervilhantes de vida, feitas de coexistências, partilhas, conflitos, de luta pelo domínio de espaços, de sobrevivência, de poder. O sobressalto será maior para alguém que construiu para si próprio a ideia de que a pedra não pode, não deve ser jamais do que revela na superfície musgosa ou coberta de águas à luz do dia. Então, gente, um abraço para vocês, muita gratidão, que nós possamos revirar, né, as pedras para que a nossa potência vital seja materializada através da nossa ação social, nosso compromisso político, do nosso compromisso pedagógico e, sobretudo, do nosso compromisso humanizador, porque é com os outros que nós nos tornamos humanos e é com os outros que nós nos fazemos. Ninguém se basta a si próprio. Um abraço, boa noite, gratidão.
Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.